Boa tarde a todos, porque aqui nós estamos de tarde. Vamos dar continuidade aí em mais um vídeo, agora o episódio 6. Recadinhos aí importantes que eu tenho para dar. Antes de qualquer coisa, vamos curtir o vídeo aí, antes de começar o vídeo. Todo mundo aí curtindo o vídeo, tá? Quem está assistindo pelo celular aí, já faz aí o seu curtir aí, pra gente não esquecer e classificar legal o vídeo, tá, pessoal? Outro recado importante, nos comentários na descrição do vídeo, a gente tem a questão do Telegram. Tem um link do Telegram, tá, pessoal? Que eu estou procurando um gráfico para mostrar para vocês. Tem a questão do Telegram e tem também o apoio por Pix ali em cima. Quem quiser apoiar o canal para a gente estar adquirindo novos livros e novos materiais para o canal, fiquem à vontade, tá aqui, pessoal? Então vamos lá dar continuidade, tá? Então ainda no capítulo 2, finzinho do capítulo 2, a gente tem a questão das retrações, né? Então após um movimento direcional, tá? Após o movimento direcional, os preços tendem a retrair de seu movimento inicial, porém, se a retração for muito forte, pode se tornar uma reversão. Então, o que ela quer dizer com isso? Que você tem um movimento direcional e você tem um movimento de retração. Então, a gente pode basicamente dividir essa retração por aqui uns 50%, por exemplo, tá? 50%, que é um número importante. Então, quando a gente tem os 50% aqui, a gente diz que se ele vir até os 50% e voltar a subir, é uma retração saudável. Se ele vir nos 68% e subir, pode ser uma retração saudável, mas ela já é uma retração que teve um pouco mais de força. Então, a gente pode ter mais dificuldade nessa subida dos preços. Se ela vir abaixo dos 68%, 70%, provavelmente isso vai se tornar uma reversão, tá? Então é isso que ela quer dizer. Vou mostrar aqui para vocês a figura do livro, só para vocês entenderem. Então aqui ela mostra para a gente, né? Então ela mostra aqui o impulso, retração, que nada mais é, pessoal, que isso aqui, ó. Isso aqui a gente vai olhar nos gráficos com bastante facilidade, tá? Então a gente tem todos os movimentos. Deixa eu botar no 20p, que é o que eu opero. Tá? Então, todos os movimentos a gente vai ter o que? A gente vai ter retração, a impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão. Aqui já começou a tentar virar uma reversão. Aí ele volta para cima, impulsão, retração, impulsão, retração, impulsão, retração. E assim vai. Tá, pessoal? Então, esse é o movimento de impulsão, retração que ela está falando para a gente ali. Tá? Então, é isso que a gente vai começar a olhar. Tá? O termo que o pessoal fala, pegou a faca caindo, é quando a gente tenta estimar quando uma retração vai parar. Então, você tenta estimar o quê? Que eu tenho uma retração e eu acho que ela vai parar aqui e eu vou tentar pegar um novo movimento de alta. Tá? Uma retração não excederá uma alta ou uma baixa significativa. Então, o ideal é que se eu tenho uma alta significativa, a retração não pode exceder essa alta significativa, porque senão ela deixa de ser uma retração e passa a ser uma reversão. Tá? Números redondos, ela fala isso porque no Forex, que é o que ela é especialista, número redondo funciona muito bem. Para ações também funciona muito bem. Tá? Regra dos 30%, então ela diz que todo movimento tende a ter uma retração de 30% para ter sua retomada, são movimentos bons, tá? Eu uso números mágicos, então, por exemplo, o Fibonacci, então ela fala sempre que você tem uma expansão. Então, aí você vai botar o Fibonacci lá, você vai ter a retração 38, 50 e 62, por exemplo. Então, você sabe que você tem 3 níveis aqui que ele pode vir fazer uma retração. Então, são níveis onde você vai procurar essa reversão. Tá? Então a gente vai procurar reversão nesses níveis. Então isso é interessante porque a gente vê muito isso. Deixa eu puxar aqui no gráfico para vocês. Então, por exemplo, vamos pegar aqui movimentos aqui para a gente entender. Vamos pegar o movimento do índice, vai. Movimento do índice. Então a gente tem, por exemplo, dessa perna de baixo aqui, está em cima da minha câmera, né? Deixa eu botar do lado de cá. Então, a gente tem, por exemplo, essa perna de baixa. Se a gente pegar e colocar um fibo nessa perna de baixa, fazer uma retração dessa perna de baixa aqui, ó, dessa perna aqui, por exemplo, ó, tá? Eu tive uma retração próximo de 50 e próximo de 76. Aqui provavelmente foi no 68. Aí ele volta a cair. Se eu jogar uma retração nessa segunda perna de baixa, então, por exemplo, se eu vim aqui nessa segunda perna de baixa, tá? Se eu vim nessa perna de baixo aqui, ó,
2 dias de baixa. Se eu vim aqui e puxar uma retração aqui, eu tive outra retração aqui no 68%, tá? E depois ele voltou a cair. Então você tem, isso nas ações também a gente pode ver muito. Vamos ver movimentos de alta também faz isso, quer ver, ó. Ó, se a gente tem aqui nesse movimento de alta, por exemplo, ó, se eu traçar uma retração desse movimento de alta, tá? Então aqui provavelmente foi no 38, tá? Que aqui estava no 50, foi bem próximo de 38. Se eu desprezar a sombra, por exemplo, às vezes tem gente que despreza a sombra, com certeza foi nos 38. Tá? Então é que aqui eu estou usando o Fibonacci do Marco Rossi, que é um pouco diferente, tá, pessoal, do que o padrão. Então se eu tenho aqui esse movimento, ó, então esse movimento de alta, eu tive uma retração próxima dos 60 aqui, e depois teve uma reversão aqui nos 50. Tá? Então, você pode usar o Fibonacci para você determinar essas retrações. Tá? Lá não comenta muito sobre isso no livro, mas é muito interessante também, tá, pessoal? Temos como objetivo identificar os movimentos e tirar vantagens deles. Então, na análise técnica, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar os movimentos. Então, por exemplo, eu identifiquei que aqui eu estou tendo um triângulo ascendente, por exemplo. O que acontece nisso? 60% das vezes ele rompe e vai embora. Então eu vou procurar o que? Essa operação quando eu ver essa figura. Tá? Porque eu sei que na maioria das vezes ele rompe para cima. Ele pode romper para baixo? Pode. Mas quando ele rompe para baixo, só 40% das operações dá certo. O restante ela volta a subir. Então você precisa saber disso. Você precisa estudar esses padrões, tá? A gente tem que identificar esses movimentos e saber tirar vantagem deles, tá? Utilizamos ferramentas básicas para identificar os padrões e os indicadores. Então, ferramentas como linha de suporte, linha de resistência, né? Então, coisas bem básicas mesmo. Os indicadores de sentimento descrevem o mercado como um todo, e o volume representa diretamente a exaustão desse sentimento, a extensão desse sentimento. Então, se a gente está vendo um movimento e a gente vê alteração, por exemplo, nas barrinhas de volume, tá? Aí de repente o volume sobe, então essas alterações de volume indica pra gente muita coisa, tá? Principalmente na questão de movimento. Então, por exemplo, ó, essas indicações de volume, ó, você vê que aqui eu tenho alteração de volume, ó. Então eu sei que quando eu tenho picos de volume, principalmente em topo, eu tenho uma grande chance de ter uma reversão. Picos de volume em fundo, eu tenho uma reversão. Picos de volume em topo, eu tenho uma reversão. Picos de volume em fundo, uma reversão. Tá? Então você consegue identificar muita coisa entendendo os padrões de volume, que também é uma forma muito legal de operar. Tá? Os indicadores de volume e sentimento operam sob o princípio de que a maré é sua amiga. Então, quando você trabalha indicadores de volume e de sentimento de mercado, sobre comprado, sobre vendido, você está trabalhando conforme a tendência, entendendo que a tendência é sua amiga. Tá, pessoal? Então a gente vai falar mais dos indicadores mais para frente, tá? Indicadores de sentimento, além desses indicadores que a gente fala de estocástico e tudo mais, você tem os índices, tá? Então os indicadores de sentimento podem oferecer a orientação quando a tendência sofre um colapso no modo de negociação da faixa sem tendência ou mais laterais. Então o que ele quis dizer aqui? Que se a gente identifica que aqui você tem uma ação que ela estava direcional e ela começa a ficar perdida, eu posso olhar um índice do setor, eu posso olhar as opções da ação, eu posso olhar o VIX, que é o índice do medo, que são índices de fôlego, que vai falar para mim como que está o fôlego dessa tendência. Então, se eu estou olhando uma tendência e eu quero comprar, e eu vejo que o índice do medo, que é o VIX, tá? O índice do medo, se eu vejo que o índice do medo está subindo, estou tendo um aumento de medo do mercado com relação ao mercado no geral, eu não vou ficar procurando compra. Tá? Porque o mercado está com medo, está aumentando o medo do mercado, então o mercado está saindo, está vendendo seus ativos porque está com medo. Tá? Então é importante a gente ficar de olho em alguns índices às vezes. Tá? Obtendo informações confidenciais sobre o volume. Tá? Então o que ela fala aqui? Volume eu gosto muito, tá, pessoal? Então vocês vão ver nos meus vídeos eu falo muito de volume.
O volume é o indicador de confirmação mais poderoso de um movimento de preço. Então, a confirmação do volume é um conceito-chave na análise técnica. Tá? Então, você precisa da confirmação de um padrão para que você entre nessa operação. Quando os preços sobem e o volume também, é uma confirmação de que a direção está associada à participação. Por quê? Se o preço subir, eu preciso ter agressão no book. Lembra que eu tenho os compradores e tenho os vendedores. Para o preço subir, eu preciso que os compradores agridam os vendedores. Se ele sobe sem volume, se ele está subindo e as barrinhas de volume estão pequenininhas, o que acontece? Eu não estou tendo tanta agressão, eu estou tendo falta de venda, mas eu não estou tendo agressão na compra. Agora, se começa o volume está subindo, os preços subindo e o volume continua subindo, então cada vez eu tenho mais interesse de comprar e cada vez eu estou agredindo mais a ponta vendedora. Lembra do efeito manada? Estão vindo mais pessoas comprar e gerando mais pressão na compra. Isso faz com que o preço vá mais para cima. Agora, se o preço está subindo e não tem ninguém comprando, então por que está subindo? Porque não tem vendedor. Mas a hora que o pessoal que comprou começar a vender e fizer uma pressão para baixo, o preço vem embora. Tá? Da mesma forma que um movimento sem volume pode indicar que esse movimento foi uma aberração. Então é o que eu estou falando. Então o preço está subindo e eu não tenho reação de volume nenhum, subindo sem volume nenhum. A hora que todo mundo que comprou nesse pedaço aqui, ó, começar a vender aqui em cima, já que eu não tenho interesse nenhum de compra, esse mercado volta tudinho que ele subiu. Tá? Então a gente vê muito isso, somente no índice todos os dias, ações também todos os dias, tá, pessoal? Devemos seguir os caminhos das variações bruscas de volume. Então, a gente tem que fazer o quê? Aquilo que eu estava mostrando para vocês. A gente tem que seguir as variações. Então, o preço vem caindo. Opa, vamos lá. O preço vem caindo. Aí, aqui nesse fundo, eu tinha barrinha de volume assim, ó. Quando chega aqui, ela começa a fazer umas barronas de volume assim, ó. Igual eu mostrei para vocês. Então, isso significa que esse movimento está exaustivo. Que nesse ponto eu tenho os vendedores que venderam essa perna toda de baixa comprando, mais os compradores que estão começando a comprar porque o preço está ficando barato. Então eu tenho uma possível reversão de um mercado. Quando todos saírem do vagão, fique pronto para voltar. Então quando todo mundo vendeu, parou de vender, ninguém quer vender mais, está na hora de você comprar porque o ativo tende a subir. Preste atenção quando o preço que cria novas máximas junto com o aumento de volume, quando não há nenhuma novidade ou informação. Então, por exemplo, o mercado vem, aí ele vai fazer uma nova máxima, aí aquele rompe e faz um volumão monstro assim, ó. Sendo que as outras barras são barrinhas pequenas. Então, a tendência é que esse volume seja um volume de exaustão ou absorção que a gente fala. Tem muita gente comprando, mas já tem muita gente vendendo. Então, a venda já está começando a ficar tão forte que está atrapalhando os compradores, tá? Por exemplo, um indicador legal de acompanhar isso é o OBV. Eu gosto muito do OBV, tem vídeo no canal de OBV, pessoal, tá? Quem quiser aprender esse indicador com mais detalhes, tá? É um indicador que representa o saldo de volume comprado. Então, ele é um indicador que ele vem na sua tela, né? Então, o preço ele vai subindo com o volume de compra, o indicador sobe, o preço vai caindo, o indicador cai. Então, ele vai mostrando o saldo de volume de pessoas compradas e pessoas vendidas. Então, se o preço está subindo e o indicador está subindo, ele indica que o volume de comprados continua aumentando. Então, o volume de interesse das pessoas em comprar o ativo continua aumentando. Então, o ativo tem uma tendência de continuar subindo. Tá? Então, isso é muito interessante. Importante que o OBV não funcione o tempo todo, mas uma mudança no indicador precede uma mudança no preço. Então, muitas vezes você vai olhar o indicador, ele fica assim, ó. Aí o indicador ele faz o que? Ele faz uma LTA, aí ele rompe aqui. Aí às vezes você olha o preço está subindo ainda. Ah, significa que eu vou vender o preço aqui? Não, mas eu vou ficar de olho porque se ele vir para baixo, o indicador aqui já me mostrou que aqui nesse topo eu tenho mais pessoas vendendo do que comprando. Então eu já vou ficar esperto para pegar uma venda nesse topo, por exemplo, um topo duplo e outros setups que a gente tem de venda, tá, pessoal? Vamos ver o que mais que a gente pode falar aqui para vocês. Tá, então vamos falar aqui no capítulo 4 para vocês. Deixa eu só atualizar aqui minhas anotações, tá?
Capítulo 4. Os indicadores são uma maneira abreviada de identificar e medir os sentimentos do mercado. Tá? O que acontece? Eles fornecem uma plataforma para você tomar decisões de negociação racional. Então, o que significa? Para você não ficar girando no mercado, ter aquela ganância. Então, os indicadores, por exemplo, canal de alta, ele de forma racional, ele vai mostrar para você aonde você tem que fazer as operações. Então, vou fazer aqui, vou fazer aqui, vou sair da operação aqui, vou sair da operação aqui, e assim diante, tá? Pode ter interferências do mercado, que a gente fala assim, que é o que atrapalha, que são o que eu falei, que são as notícias, guerras, políticas, etc. Que no momento que ele pode estar, por exemplo, você tem um canal lateral, e o preço está trabalhando aqui, você pode ter uma notícia e o preço já abre aqui embaixo e desconfigura toda a sua análise, tá? Acontece bastante, tá, pessoal, mas nada de muito preocupante, tá? Então, vamos classificar os indicadores, tá? Então, a gente tem alguns tipos de indicadores. Então, indicadores baseados em julgamento, tá? São métodos de reconhecimento de padrão visual. Então, são indicadores que você vai julgar aonde você vai pôr. Onde você vai pôr uma linha de tendência, tá? Então, uma linha de tendência. Ah, eu identifiquei que eu tenho um triângulozinho. Então, você identificou aquele triângulozinho, tá? Então, linhas, figuras, candlesticks. Então, o candlestick ele vai ter um desenho de padrão onde você vai reconhecer visualmente aquele reconhecimento padrão. Indicadores baseados em matemática, que são médias móveis, OBV, estocástico, FR, entre outros, que são o quê? Eles pegam os dados fornecidos pela bolsa, faz um cálculo matemático e representa aquilo como um desenho na sua tela. Uma média, um risco, um gráfico, alguma coisa assim, uma barra de evento, tá? Então, são os tipos de indicadores que a gente vai começar a trabalhar, tá? Então, como que a gente vai fazer para a gente encontrar o nosso estilo de negociação? A gente tem que lembrar que a gente tem os 4 estilos: Day Trader, Swing Trader, Position Trader e Scalper, tá? Isso não indica que se você faz um, você não vai fazer o outro. Você pode ser tudo ao mesmo tempo se você quiser, tá? Dentro de cada estilo de negociação ainda temos subdivisões de estilos operacionais. Então, você tem o Day Trader, por exemplo. O Day Trader, que ele opera a favor da tendência, você tem o cara que opera contra a tendência. Porque para alguém estar comprando, alguém tem que estar vendendo. Então, você tem várias operações, vários tipos de operação dentro do mesmo operacional. Então, tem gente que opera position, opera reversão. Tem gente que opera continuação. Swing trade é a mesma coisa, day trade é a mesma coisa, scalper é a mesma coisa. Então, você tem várias subdivisões dentro desses padrões aí de operação, tá? Então, você tem que encontrar o seu para ver como que você vai fazer e como que você vai se sentir bem operando, tá, pessoal? Então, como que a gente vai escolher os indicadores, tá? Então, vamos entender uma coisa que é o seguinte: a boa notícia é que tudo funciona. As médias funcionam, os canais funcionam, as fugas funcionam, os rompimentos funcionam, tudo funciona. Mas o indicador apenas vai te indicar. Então, o indicador vai te indicar, então a média, ela vai te indicar que o preço chegou aqui e que aqui você pode ter uma reversão, tá? Então, todos os novatos da análise técnica, procuram um santo grau. Todo mundo quer um indicador perfeito, ou a combinação perfeita dos indicadores. Mas não existe. Infelizmente, isso não existe, tá? O indicador é apenas o que você faz dele. Então, se ele indica que a média ali é um preço médio, ele só vai indicar que aquilo é um preço médio. Pode estar certo ou pode estar errado, tá? Construa um backtest para validar o indicador, tá? Junto com o padrão de operação. Então, eu faço um backtest que eu sei que toda vez que ele vem na média com estocástico X e ele faz um candle Y, eu tenho uma probabilidade de, sei lá, 80% dele vir testar esse topinho. Então, esse é um backtest que você tem que analisar para ver se isso está certo ou não. Então, você tem que montar os seus backtests sobre isso, tá? Devemos sempre buscar minimizar as negociações perdedoras e podemos usar os indicadores para isso. Então, como que funciona? Então, eu tenho o preço. Então, vamos supor que eu fiz o preço lá, o preço fez um pullback na média. Então, ele fez um pullback na média, uma retração na média, e eu quero comprar aqui. Mas aí eu olho o estocástico aqui embaixo, e o estocástico
não está onde eu quero, ele ainda está sobrecomprado, eu queria ele sobrevendido. Esse trade aqui eu não vou fazer. Muitas vezes isso aqui faz o quê? O preço vem e te estoparia. Aí você fala, o indicador me salvou. Sim, o indicador serve para confirmar essa sua análise. E através dessa sua análise você vai minimizar as perdas que as operações que você ia fazer. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Então aqui o preço ele está indo para cima e para baixo da média. Então, por exemplo, eu fiz um trade aqui. Então, ó. Então aqui, por exemplo, ó, eu vi que ele segurou na média aqui, e eu tenho esses topos aqui que estão sendo respeitados. Eu desenhei até uma linha aqui, ó. Quando ele segurou na média, eu olhei o estocástico sobrevendido, fez a minha reversãozinha na média, vou comprar aqui e vou sair aqui, no topo anterior, que é um trade que eu faço. Então eu vou pegar aqui 200 pontos. Poderia carregar mais? Poderia. Aí eu venho de novo aqui, por exemplo, aqui na média de novo de 50. Aqui eu não estava tão sobrevendido. Então aqui para mim não estava tão interessante. Deixa eu ver se estou no ponto certo. Estou no ponto certo. Não estava tão interessante. Aqui idem. Não estava tão interessante. Aqui estava mais interessante. Então assim, você começa a entender que por exemplo, o indicador, ou o volume, ou o estocástico, ele começa a te salvar de algumas operações que você teria feito normalmente e você não fez por algum motivo, porque o indicador não indicou para você fazer, tá? Então isso é bem importante. Então vamos falar só mais um pouquinho aqui, deixa eu ver onde eu estou parando aqui. Vamos até o final da arte da negociação, tá, pessoal? Já estamos acabando aqui. Deixa eu só ver aqui onde a gente está. Tá? Então a gente está aqui, vamos lá. A forma que a gente deve utilizar para diminuir as negociações perdedoras é utilizando uma confirmação. Então, às vezes, você faz um setup onde você faz a reversão na média com volume e você usa o estocástico para confirmar a sua operação. Então, uma simples confirmação, por exemplo, de um estocástico, pode reduzir as suas perdas em 30% a 40% das operações perdedoras. Então, isso pode aumentar de forma significativamente os seus lucros, porque você vai perder menos e vai ganhar a mesma quantidade de vezes. Tá? Então, qual que é o risco de você ficar fazendo muito backtest? As avaliações feitas no backtest mostram que a sua técnica poderia ter funcionado nos últimos 500 dias. Porém, como o mercado está sempre em constante mudança, ela pode não funcionar nos próximos 500. Então, o backtest diz que dentro desse padrão de mercado, nos últimos 500 dias está ok. Mas a gente tem que lembrar que o mercado muda constantemente. Então pode ser que daqui 500 dias não funcione mais, ou que ano que vem não funcione mais, porque seu backtest foi feito no mercado de alta. Aí o mercado vira para baixo, o backtest não vai funcionar mais, a sua operação não vai funcionar mais. Então é importante a gente entender isso para que a gente não ache que nada deu certo. Tá? O backtest serve como parâmetro. Né? E tentar chegar a uma conclusão através do backtest pode te deixar com raiva e nunca chegar a essa perfeição. Porque não vai ter a perfeição, porque justamente no mercado de alta, teu backtest vai falar que toda vez que você comprar aqui nessa regressão, você vai ganhar 80% das vezes. Mas aí o mercado pode lateralizar um ano que você vai ficar tomando pau todas as vezes que você comprar nas retrações nas médias. Tá? Então é isso que a gente tem que ficar prestando atenção. A gente tem que fazer um backtest que tenha um padrão para a gente saber quando a gente vai usar esse padrão. Tá? Isso demora um tempinho, como ela disse lá no começo, para a gente evoluir essa questão. Tá ok, pessoal? Então, por hoje fica por aqui. Devo gravar mais vídeos essa semana. Creio que em breve aí devo soltar mais vídeos para vocês. Provavelmente todo dia vai ter um vídeo, tá, pessoal? Agradeço a atenção de todos. Não esquecer o like, esquecer de se inscrever no canal. E quem quiser apoiar o canal com Pix, fica à vontade. Valeu, um abraço.